Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista, no Antagonista Vídeos. E você também lê a minha coluna diariamente, sem paywall. Fato do dia: por que o TSE inocentou o Moro? Você já deve estar com uma resposta na pontinha da língua. Mas se você não é ministro do TSE, essa resposta provavelmente está errada. É difícil a gente se meter nessas questões que mexem tanto com a gente, que mexem tanto com as emoções, sem deixar a emoção falar mais alto que a razão. E é por isso que a gente tem o Narrativas Antagonista, que é o nosso treinamento diário para o cérebro, para a gente não falar com o fígado, para a gente falar com razão e também para a gente ouvir os outros. E como que é esse treinamento que a gente faz juntos aqui? Eu te trago primeiro os fatos e depois a minha opinião, mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá. Fato do dia: por que o TSE inocentou Moro? Não responde ainda. Vamos aqui para os fatos, por recordar é viver. Você já sabe que aqui tem muita coisa. A primeira coisa é que ontem, na Justiça, foi um dia movimentadíssimo. Foi num dia só. Foi o Moro absolvido. O Tribunal de Contas da União liberou o Lula para ficar com relógio de luxo, carésimo, joia, que ele ganhou quando estava na presidência da República. O STF extinguiu a pena do José Dirceu na Lava Jato. O STF, por meio do ministro Toffoli, anulou todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht, sendo que ele fez delação. O ministro Fachin arquivou os inquéritos da Lava Jato contra Renan Calheiros e Romero Jucá. E foi nesse mesmo dia que Sérgio Moro acabou absolvido no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Quem que estava pedindo a cassação? Recordar é viver, vamos lá. Tanto os advogados ligados ao Lula, quanto os advogados ligados ao Bolsonaro queriam. Era dos dois lados pedindo a cassação do Moro. Vamos ver. Disposto, requer-se a procedência da ação, com a consequência a cassação da chapa investigada e a declaração da inelegibilidade octênia para os integrantes. Muito obrigado. Eu espero, sinceramente, que nós não legitimemos o abuso da pré-campanha, que é o que se pretende fazer aqui pela defesa. Pedimos, então, a procedência das investigações e excelências com a aplicação das penas cabíveis em lei, em especial a cassação e a decretação de inelegibilidade. Muito obrigado. Gente, eles falando igualzinho, esse pessoal confunde a gente, porque se fosse para bater a aposta, a minha aposta seria que o de coque era o do Lula, não do lado do Bolsonaro. Mas enfim, aí eu já estou penando, vamos voltar aqui para os fatos. A gente teve o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, relator da ação contra Moro, sendo contrário à cassação dele. Por que eles estavam pedindo a cassação? Vou resumir bem resumido. Era abuso de poder econômico, poder político. Por quê? Porque o Moro primeiro foi candidato a presidente. Depois desistiu de ser candidato a presidente, resolveu ser candidato a senador. E aí, os gastos lá da pré-campanha, de antes dele ser candidato mesmo, ficariam, vamos dizer, dando a ele uma vantagem indevida sobre quem competiu com ele naquela eleição. Ocorre que é muito normal. A pessoa lança candidatura a prefeito, lança candidatura a governador e aí pré-candidatura. E aí, na hora da candidatura mesmo, pega um mandato de deputado, deputado estadual, vereador. Então, todo mundo iria cair nisso? É por isso que a gente tem esse voto aqui do relator. E eu chego, então, à conclusão, senhores ministros, senhoras ministras, no seguinte sentido. Não restou comprovado o uso indevido ou abusivo dos meios e veículos de comunicação.
2. Não restou comprovada, em que pese os indícios de suspeita, a irregularidade ou desvio de recursos do fundo partidário. 3. Não foram foram identificados gastos relevantes na fase de pré-campanha dos candidatos ao Senado pelo Paraná, porém, a análise específica desses gastos, bem como a avaliação da dimensão quantitativa e qualitativa de tais dispêndios, à luz das circunstâncias que revestiram a errática pré-candidatura do investigado Sérgio Moro, impedem e excluem a caracterização do abuso do poder econômico. Sendo assim, devem ser improvidos os recursos ordinários, mantendo-se a íntegra, ainda que com fundamentos diversos, da decisão recorrida. Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito de negar provimento aos recursos ordinários interpostos pela Federação Brasil da Esperança Estadual e pelo Partido Liberal, mantendo-se incólumes os arestos regionais e a improcedência dos pedidos é como eu voto. Agora vamos ouvir a ministra Carmen Lúcia, que é a nova presidente do TSE. A ausência de comprovação neste caso não significa possibilidade de atuar com qualquer prática, em qualquer situação, e não ter a jurisdição eleitoral sendo exercida, inclusive com conclusão sobre eventual abuso de poder econômico, de uso indevido de meios de comunicação, em outros casos. O que nós estamos dizendo aqui, pelo menos no meu voto, e acompanhando neste caso o ministro relator, é que neste caso as provas produzidas não são bastantes a conduzir a uma conclusão no sentido de que teriam maculado o processo, comprometido a própria eleição e, portanto, levar à cassação de mandatos. Apenas neste caso não há comprovação, mas a jurisdição eleitoral, na minha compreensão, tem o dever de, para garantir eleições corretas, livres, seguras, transparentes, com igualdade de possibilidades entre os candidatos, a aferir, levar a efeito, como foi levado neste caso, desde o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a examinar e concluir se há ou não provas de que o que foi alegado pelos autores das ações teria realmente comprometido o processo. E, neste caso, as provas não são suficientes para a consequência que se pede, apenas, portanto, por ausência de provas seguras e suficientes que eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro relator. Presidente, como disse, fazendo juntada de voto escrito. O ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, que era um dos interessados em caçar Moro, deu esse voto aqui. Extrai do acórdão regional que os dispêndios efetivamente aplicados na pré-campanha no pleito de senador representa 5,05% do teto dos gastos da campanha para o cargo de senador no Paraná. Nesse contexto, em que os valores são baixos e não há indícios de ilicitude na sua aplicação, não se pode cogitar de malferimento da legislação eleitoral, seja diante do que disposto no artigo 30A da Lei 9.504 de 97, seja com a redação do artigo 22, inciso 14 da Lei 9.504 de 97. Finalmente, identifiquei que parte significativa dos gastos apontados pelas agremiações como realizados para a pré-campanha do recorrido, a contratação da empresa Delanteiro Comunicações e Publicidade no valor de R$ 1.800.000, do escritório Voz Geral e Cunha Advogados no valor de R$ 1 milhão, foram realizados para a prestação de serviços em favor da própria agremiação e para beneficiar também outras candidaturas, de forma que seria indevido relacioná-las exclusivamente ao eleito. Dessa forma, na esteira do parecer ministerial, não há falar em abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e ou arrecadação ilícita de recursos. Ante o exposto, senhor presidente, acompanhando o eminente relator, nego provimento aos recursos ordinários. O ministro Alexandre de Moraes, que votou a favor do Moro, fez aqui uma comparação que estava sendo muito feita. Uma outra senadora que foi cassada com acusações parecidas, a senadora Selma, estavam relacionando a esse caso, muito porque ela se auto-intitulava Moro de Saias. Mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, uma coisa não tem nada a ver com a outra aí. Esse caso não tem nenhuma semelhança com o caso da senadora Selma, nenhuma semelhança. Se tentou, principalmente na imprensa, colocar semelhanças. Lá, o recebimento foi de recursos privados
para a realização de pré-campanha, recursos privados não declarados. Veja, nenhuma semelhança. Aqui são recursos de fundos, de partidos declarados. Lá houve uma criação de estrutura física e logística com esses recursos não declarados e foi exatamente por isso que houve a cassação. Assim como não há, e chegou também a ser colocado, nenhuma relação com o caso Brusque, de Santa Catarina, que nós julgamos. Lá ficou comprovada a realização de atos de campanha dentro de empresa privada. Lá ficou comprovada a ostensiva exibição da marca de uma empresa, a utilização do avião de uma empresa, a utilização de caminhões da empresa, o assédio trabalhista nas empresas para votar em determinado candidato. Ou seja, são casos totalmente diversos e que comprovam que quando há prova, como houve prova no caso da juíza Selma, como houve prova no caso de Brusque, o Tribunal Superior Eleitoral exerce a sua missão de tornar a eleição transparente e equânime para todos os candidatos. Aqui não há fraude, não há prova, não acompanho integralmente o eminente ministro relator e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e, no mérito, negou provimento aos recursos ordinários interpostos pela Federação Brasil da Esperança e pelo Partido Liberal, mantendo os acórdãos regionais e a improcedência dos pedidos nos termos do voto do relator. A Cruzoé trouxe aqui a reportagem. Abutres de Moro ficaram em silêncio. Já havia toda uma movimentação para quem ia concorrer à vaga do Sérgio Moro no Senado. Já falaram até na Michele Bolsonaro, na Janja, que era só mudar o domicílio eleitoral, que elas iam para lá, que estava todo mundo de olho, família Requião lá de olho, Gleisi Hoffmann de olho, enfim, um bafafá danado. E ninguém desses abriu o bico depois da cassação. O Moro e o Lula, a gente sabe qual é o problema que rolou. Que o Moro foi o juiz que condenou o Lula nas investigações da Lava Jato. Ele não é o juiz que prende o Lula, como a gente ouve muito na política. O Lula é preso depois que essa prisão que o Moro havia decidido, ela é aprovada no tribunal de lá, de Curitiba, no tribunal do Moro, e depois no Tribunal Regional de lá de Curitiba por desembargadores. Ela vai para o STJ, ela vai para o STF, e aí é que é aprovada essa prisão. Mas o Lula ficou com a coisa do Sérgio Moro, que ele nunca engoliu. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu estou aqui para me vingar dessa gente. E o Sérgio Moro respondendo, falando que o Lula aprendeu bem o linguajar da cadeia. Fala num linguajar todo inapropriado para o presidente. E eu fico pensando o que o presidente aprendeu nesse período. Deveria fazer uma reflexão e evitar todos aqueles escândalos de corrupção que aconteceram no governo do PT. Ao contrário, aparentemente ele aprendeu apenas linguajar de cadeia. Eu repudio essa fala e continuo em frente. Com o Bolsonaro, houve um super estresse. O Moro era um dos nomes, vamos dizer, mais promissores da política nacional. O Bolsonaro chama ele para fazer parte do seu ministério. Isso foi muito importante para a candidatura do Bolsonaro. E depois o Moro sai dizendo que o Bolsonaro queria mexer na Polícia Federal para proteger os próprios filhos. E o Bolsonaro não economizou em ir lá queimar o Moro. Uma coisa é você admirar uma pessoa. A outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, tomando café com alguns parlamentares, eu lhes disse: hoje vocês conhecerão
aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. O Moro, por sua vez, falava abertamente do problemaço que Bolsonaro tinha com os filhos e como ele tentava blindar. Então, o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar, ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, e se ele for inocente, que seja inocente. Tem uma coisa muito curiosa dessa época, em que o Moro sai do governo Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de tentar substituir a liderança geral da Polícia Federal para proteger os seus filhos. De que lado vocês acham que o Lula ficou? O Lula ficou do lado do Bolsonaro. Deu até declaração pública falando que o Bolsonaro está certo, que o ministro da Justiça não é o chefe da Polícia Federal, quem manda na Polícia Federal é quem foi eleito para isso, que é o presidente da República. Enfim, o Moro queria se lançar como opção a esse binômio de populistas Lula-Bolsonaro. Ele se filiou ao Podemos, ele chegou até a fazer uma viagem para os Estados Unidos nessa pré-campanha dele, que aliás é essa pré-campanha que origina tudo que a gente vê agora. Ele, quando se filiou ao Podemos, ele disse que seu nome estava lançado à presidência da República. São apenas algumas ideias para o nosso projeto de país. Nós queremos construí-lo com vocês aqui presentes, com a sociedade e com o povo brasileiro. Podemos construir juntos um Brasil justo para todos. Esse não é um projeto pessoal, mas sim um projeto de país. Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se para tanto for necessário assumir a liderança desse projeto, meu nome sempre estará à disposição. Como eu disse, eu nunca tive essa ambição, mas se for preciso o meu nome para essa liderança, ele estará sempre à disposição do Brasil. Não fugirei dessa luta, embora saiba que será difícil. Há outros bons nomes que têm se apresentado para que o país possa escapar dos extremos da mentira, da corrupção e do retrocesso. Depois disso, num episódio que nunca ficou muito bem explicado, o Moro sai do Podemos, que tinha dado a ele a chapa de presidência da República, vai para o União Brasil e se lança senador. Como senador, ele não podia mais ser alternativa à polarização.
pode ter outro caso, mas o caso que me vem à cabeça de senador que foi uma alternativa à polarização e disse que não ia votar em nenhum dos dois no segundo turno foi Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas. Rodrigo Cunha é contra o petismo, já não ia votar e pediu que compreendessem que ele jamais apoiaria Bolsonaro. Tem até narrativas antagonistas que eu fiz aqui sobre isso. Porque a mãe do Rodrigo Cunha foi assassinada, deputada, pelo suplente dela que queria a vaga. Quando esse homem foi para ser julgado no plenário, quem foi a única pessoa que subiu na tribuna para defender o homem? O que era, confesso, que tinha mandado matar? O Jair Bolsonaro. Então, Rodrigo Cunha fez uma carta, ele tinha um motivo fortíssimo, olha, não voto em Jair Bolsonaro, não apoio de jeito nenhum. O Moro não tinha, né, nem essa carta forte e nem condições de talvez fazer esse tipo de oposição no Paraná, que vota muito mais em Bolsonaro do que o estado das Alagoas. E ele apoiou o Jair Bolsonaro nessa candidatura aqui ao Senado. Faça a coisa certa sempre. Importa apenas se você é um juiz de primeira instância ou um ministro de Estado em Brasília. Fazer a coisa certa sempre é a lição central. Seja em casa, seja no trabalho, seja na justiça ou no ministério. E aqui, quem sabe, com o apoio de todos vocês, no Senado Federal. Eu resolvi, então, depois de percorrer o nosso Paraná e carregando essas lições que aprendi na minha carreira pública, colocar o meu nome aqui à disposição do meu partido, União Brasil, e da população paranaense como pré-candidato ao Senado Federal pelo Paraná. Olha, eu acredito muito no Brasil e no Paraná. E desejo, com todo o coração, a prosperidade de todo mundo nos próximos anos. Mas nós podemos sim ter anos difíceis à frente. E nesses anos difíceis, nós vamos precisar do empenho de todos. E vamos precisar de lideranças fortes e de lideranças éticas. Depois que começou a correr esse processo aí de cassação do Sérgio Moro, tinha gente dando, nossa, como certo, favas contadas que vão cassar. O Moro é um senador da República, né? Foi eleito, recebeu esse mandato. Ele tem ali como se movimentar. Uma movimentação que foi muito criticada, essa foto aqui rodou a internet, tem mais fotos dessas, foi na sabatina do Flávio Dino. Quem é lavajatista contava que ele fosse descer a lenha. Quem é bolsonarista e vota nele, contava que ele fosse descer a lenha. E a coisa estava ali na maior camaradagem. E aí, o Sérgio Moro, inclusive, explicou que as relações lá em Brasília são assim mesmo. As pessoas confundem com briga, mas a cordialidade existe, não tem nada a ver com o voto que você dá e se concorda ou não. Ainda, ministro, e indo para o final, contando com a compreensão de Vossa Excelência, eu vi com atenção suas palavras e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né? Como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Só que aí, minha gente, o Moro estava lá no Zap, no plenário.
E isso é um risco danado, porque os fotógrafos adoram tirar foto do que a pessoa está falando no Zap. O Bolsonaro já caiu nessa, já teve de ministro do Supremo que gerou o maior auê, porque ele estava ali votando, ele e ela, no Zap, e pegaram as mensagens, isso vira e mexe acontece. E pegaram uma troca de mensagens do Sérgio Moro com o Mestrão. Mestrão era um assessor dele, depois ficou sabendo, assessor que tinha problemas no Paraná, mas foi para trabalhar no gabinete do Sérgio Moro. Aí disse o seguinte: Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui, qualquer coisa é só acionar. E o Moro responde: beleza, vou manter meu voto secreto, é um instrumento de proteção contra a retaliação. E aí, mais recentemente, parece que Moro também trocou cordialidades com outro ministro do Supremo, só que um inimigo figadal, que já tinha até a PGR processando Moro por causa desse vídeo aqui. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito baixo. O ministro Gilmar Mendes é um dos ministros que no início da Lava Jato, nós estamos falando de mais de 10 anos atrás, era favorável à questão da luta contra a corrupção. Mas conforme a coisa foi evoluindo, a avaliação dele sobre o Moro e sobre o Deltan chegou nisso daqui. Ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer: alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol. São pessoas de confiança, são pessoas que nós temos como probas. Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Bom, e o Moro foi restabelecer suas pontes com o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente com o ministro Gilmar Mendes. Isso aconteceu um dia antes do julgamento dele no TRE do Paraná, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Dia 2 de março, ele foi lá no gabinete do ministro Gilmar Mendes se encontrar com ele. A audiência foi pedida por um outro senador, que é do estado do ministro Gilmar Mendes, colega do Moro, que foi lá junto. Seria uma tentativa de abertura de diálogo. A notícia sobre esse encontro saiu aqui a colar, não tem vídeo desse encontro, tá? Não tem fotinho desse encontro. Mas o que se disse é que o ministro Gilmar Mendes falou lá o ponto de vista dele sobre a Lava Jato, que a gente viu aqui o que é o ponto de vista dele, mas que teria sido cordial. Muitas pessoas criticaram Sérgio Moro por este encontro. Ele foi absolvido no dia seguinte pelo TRE. Muita gente apostava que no TSE seria diferente, mas como nós vimos, isso não aconteceu. E Sérgio Moro fala sobre o seu julgamento no TSE. Olha, a opinião pública unânime é no sentido de que o TSE fez um julgamento técnico e imparcial. E nós pudemos ver, tanto no julgamento do TRE como no julgamento do TSE, votos muito sólidos, tanto do relator no TRE, como do relator aqui no TSE e dos demais desembargadores e ministros. Um fato, por exemplo, que para mim é muito sensível, a tentativa de cassação do meu mandato, alegando gastos excessivos com segurança. É um candidato ao Senado, num ambiente polarizado, que enfrentou a corrupção, que enfrentou o crime organizado
e depois até, inclusive, foi descoberto, né, um plano do PCC, isso no início do ano 2023, para praticar um atentado contra mim e minha família. E corretamente, e nisso, o ministro Alexandre de Moraes ontem deu o último voto, foi veemente, né, apontando o absurdo desse tipo de argumentação. Então, o fator predominante disso tudo é, evidentemente, que a lei e a justiça estavam do meu lado nesse caso. Tá? Não havia fatos que justificavam a cassação. O julgamento foi técnico, sim, foi imparcial. Vamos lembrar de um outro julgamento, também relacionado à Lava Jato? Eu fui cassado por vingança. Eu fui cassado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos do país, porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página. O presidente da República e o seu Partido dos Trabalhadores pediram a minha cassação. E eles conseguiram que 7 ministros superassem todos os pareceres e decisões unânimes anteriores e me cassaram, liderados por um ministro que já disse ao ministro Alexandre de Moraes na cerimônia de diplomação do Lula: missão dada, missão cumprida. Liderados por um ministro que, ao encontrar Lula certa vez, disse: está tudo em casa. Pois é, o Deltan Dallagnol tinha uma acusação ainda mais absurda que a do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro efetivamente fez uma pré-campanha e o que se discutia é se ele podia fazer pré-campanha para a presidência e depois virar senador, ou se isso desequilibrava o tanto de exposição e de gasto comparado com os outros candidatos a senador só. No do Deltan, o que se alega é que ele saiu do Ministério Público descumprindo uma regra que você não pode sair para ser candidato se tiver um procedimento administrativo, uma investigação contra você. E tinha procedimento administrativo? Não. Tinha em vias de? Não. Não existia. O que aconteceu que o destino de Moro foi diferente do destino do Deltan? Calma, calma. Se você não é ministro do TSE, não se mete a responder, que aí a gente vai estar navegando no achismo, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês as narrativas. Só termina quando acaba. A hora do Moro não chegou agora, mas ainda vai chegar. É o STF que vai decidir isso daí, não é o TSE. O que eles estão fazendo agora é a humilhação pública de quem sabotou a democracia. O Sérgio Moro botou o Lula na cadeia para impedir a democracia no Brasil, para fazer com que o genocida inelegível ganhasse. Porque o Bolsonaro falou para ele o quê? Falou para ele que ele ia ser ministro do STF, que é o que ele queria da vida. Foi lá para ministro da Justiça, favoreceu o Bolsonaro. Ele sabotou a democracia e não vai ficar assim. Mas agora estão fazendo ele beijar a mão do Flávio Dino, beijar a mão do Gilmar Mendes, se sentir muito confortável. Eu tô aqui, ó, só estourando a pipoca e esperando o retorno de Saturno do Moro. Pois é, Sérgio Moro foi trair o Bolsonaro, acaba como? Tendo que virar capacho de ministro do STF, se humilhando para garantir os próprios direitos. Isso os patriotas nunca vão perdoar. Aquela fotinho dele com o Flávio Dino, gente, não dá. Aquele zap do mestrão já falando que ia votar pelo Flávio Dino, não dá para perdoar. O que aconteceu agora é o seguinte: o establishment não tinha um candidato que fosse capaz de vencer os patriotas de verdade e os bolsonaristas lá no Paraná. Avalia se bota uma Michele Bolsonaro ali, ia ser um estouro de voto, e aliás um mandato muito melhor que o de Sérgio Moro. Mas enfim, eles ficaram com medo e seguraram o Moro mesmo. Por quê? Porque o Moro se submete ao establishment. O bolsonarismo não.
E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o TSE fez um julgamento justo, um julgamento técnico e um julgamento que teve o desfecho diferente do esperado diante de outros que nós já vimos, como o do Deltan Dallagnol, e diante do clima político que a gente tem no país. Tem pessoas que davam por favas contadas a cassação do Sérgio Moro, que diziam que era inequívoco, que isso, que aquilo arranjava até desculpa técnica para a cassação. Não, porque é técnico, porque isso, porque aquilo outro. E a gente tem agora muitas pessoas tentando adivinhar. Gente, mas por que o posicionamento foi esse? Muita gente fala, não, porque caçando o Moro, por essa história de fazer pré-campanha para presidente e depois se candidatar a senador, e aí então ele teria vantagem sobre os demais que só foram pré-candidatos ao Senado, isso poderia afetar muita gente de tudo quanto é canto. O quanto que a gente tem de prefeitos agora, que vão ser pré-candidatos a prefeitos e vão virar vereadores nos mais de 6 mil municípios do Brasil. Ele vai começar a pré-candidatura como prefeito. Aí ele vai falar, não, eu quero ir para vereador. Todos vão perder o mandato? Na outra eleição, todo mundo que lançar pré-candidatura à presidência, governo, Senado e depois mudar para um outro cargo onde se gasta menos na campanha, vai ser todo mundo caçado? E você veja como é a gente não saber como funciona o poder e querer dar uma de Sherlock Holmes. É ótima essa explicação, não é? E daí eu te pergunto, por que não valeu para o Deltan? O Deltan foi cassado porque ele não poderia ter registrado a candidatura caso saísse do Ministério Público com um procedimento administrativo contra ele. Tinha procedimento? Não. Aí disseram que se tivesse uma investigação que não virou procedimento, não sei o quê, então valia. Tinha? Não. Isso não pode impugnar tudo quanto é promotor, policial, funcionário público de toda ordem que vai se candidatar, do establishment, do sistema? Pode. Então o que a gente vê não é uma explicação do porquê esse julgamento foi assim. E aí você vai me perguntar por que esse julgamento foi assim. Eu posso achar muita coisa, mas aqui eu não quero achar nada. Ou eu sei ou eu não sei. Eu não sou ministra do TSE. Você não é ministro do TSE. Eu, como jornalista, sei o quê? O que me disseram as minhas fontes no TSE. Pode ser que tenham falado a verdade, pode ser que não tenham falado. Como a gente vai ouvindo que acontece isso, que acontece aquilo outro, às vezes a gente nem conhece o ambiente, tudo parece fazer sentido. A grande questão é, o poder funciona de uma forma diferente da forma como o povo pensa. O poder, ele muda as pessoas, às vezes para o bem e às vezes para o mal. Deixando bem claro o que eu estou falando aqui. O poder de ser senador pode ter feito com que Sérgio Moro queira criar pontes com o STF? Sim. E o poder de ser um tribunal eleitoral que está muito visado pode ter feito este movimento inverso que o TSE quisesse dar, no caso Moro, um exemplo de olha como nós somos técnicos, como nós julgamos bem. Também faz sentido. E pode não ser nada disso, gente. Pode não ser nada disso. A gente tem de observar o que acontece e aguardar os desdobramentos. O Senado vota muita coisa que interessa ao Judiciário. Tem muita gente falando por aí de história de impeachment de ministro do STF para aplacar o clima de virulência política. O Senado está num cabo de guerra com o STF. A história do aborto, a história das drogas, um monte de coisa. O Judiciário e o Legislativo estão num cabo de guerra. Ao mesmo tempo, foi muito simbólico que no dia da absolvição do Moro, que foi no TSE, o STF anula a condenação do Zé Dirceu, anula os processos contra o Renan Calheiros, anula os processos contra o Romero Jucá, anula tudo que tinha contra o Marcelo Odebrecht, que fez delação premiada.
Então, assim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente quer achar que sabe. Tem coisas que a gente precisa esperar, porque o tempo é o senhor da razão. Vou falar aqui de alguns personagens. Renan Calheiros era líder estudantil. Fernando Collor de Mello foi eleito como caçador de marajás, que ia acabar com a corrupção e com os altos salários no funcionalismo público. O Bolsonaro, que acabou com a Lava Toga e com a Lava Jato, era o anti-establishment, que ia combater tudo isso que estava aí. O Lula era o pacificador, é o que vinha para acabar com a polarização, para valorizar a democracia. Estou falando de exemplos recentes, quantos mais iremos contar? O fato é que este julgamento do Sérgio Moro foi justo, e isso é bom. A grande questão do comportamento de Sérgio Moro nós não temos como saber. A gente tem de esperar o dia de amanhã, ver como o senador vai se comportar. Eu espero, sinceramente, que ele se comporte da forma como se comportou na maior parte dos julgamentos que fez em toda a sua vida. Agora, saber o que é o dia de amanhã, aí é só Deus e vidente. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixa aqui embaixo já o seu like, o seu comentário. O que você acha dessa história toda? Eu sei que essa história de Sérgio Moro é um negócio que o povo adora fofocar, né? Porque ele ficou mal falado tanto lá nos luloafetivos quanto nos bolsominions. Então se cria todas as teorias da conspiração. Mas, enfim, o que você que viu tudo aqui tem para analisar? Que aqui no Narrativas Antagonistas o debate é outro nível, né? Quero já te pedir uma coisa. Compartilha esse vídeo com alguém. Vê se você está inscrito mesmo no canal e deixa lá o seu like, o seu joinha, para maximizar as visualizações desse vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo para você e até lá.